Lucas capítulo 11, verso 27, que diz assim: Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. O Senhor me deu esse texto hoje para trazer de púlpito aos irmãos e poderíamos falar de muitas coisas aqui que, na verdade, correspondem a essa realidade do que se revelou e se manifestou ali na figura do Cristo, que o entendimento é que chega para nós como matéria de fé e matéria para ser incorporada no que diz respeito à nossa obediência, no que diz respeito à formação e conteúdo doutrinário, né? Porque Evangelho para nós é a encarnação do próprio Deus, do Filho único de Deus, na figura simples, né, como também absoluta, humana, perfeita de Jesus. E esse ponto, né, do que o Senhor respondeu àquela mulher quando ela, né, o abordou com uma exclamação, expressando elogio, né, e exaltando Maria por ser mãe de Jesus, quando ela se sente impressionada pela sabedoria, pela autoridade que estava no Senhor. Ela vai e se dirige exaltando Maria exatamente por aquilo que Jesus manifestava. E se vocês não sabem, é uma cultura judaica, né, de que a honra da mãe fosse medida na reputação dos seus filhos. Então, o comportamento dela naquele momento foi esse, de traduzir, de interpretar que aquilo que estava acontecendo com Jesus era uma formação, uma educação, ou tinha por origem família. E o Senhor vai e se dirige a ela com essa resposta que eu entendo que é o que na verdade vai ser trabalhado hoje aqui entre nós. Ele não despreza a honra de Maria, até porque ela não era a mãe biológica, a não ser o instrumento da encarnação, mas ele não despreza, ou seja, ele não ofende, tá? Que quer dizer que havia ali, nela, uma importância, mas não uma importância para ser exaltada e até mesmo ser um objeto de culto. E vai e completa a resposta. Define que aquele vínculo que estava nele com Deus estava apoiado na palavra e na obediência. Não isso, no sangue e na carne humano. Ok? Que resposta que é essa que o Senhor dá a essa mulher? O que ele tem a ver, né, com este mundo e com aquilo que está aqui? Porque o que está nele não sai do mundo. O que está nele vem do céu. Irmãos, tudo que a gente prega aqui traz uma identidade do que Cristo foi em revelação, como autoridade messiânica. Tudo que a gente traz na nossa orientação tem uma identidade dele. E a compreensão aqui é essa, que para se dizer cristão ou de Cristo, você precisa carregar essa identidade naquilo que você pensa, fala ou faz. Meu entendimento é que essa resposta do Senhor a essa mulher passa a construir essa realidade aqui na experiência dessa igreja, daqueles que estão pela internet. Para onde se dirige as nossas dedicações de trabalho, de empenho, de sacrifício, de renúncia? Nós estamos edificando e construindo o quê? Na dispensação, no acontecimento da vida dele. Isso é uma identidade. Os objetivos e os propósitos ali, que por ele foram anunciados, caracterizam a formação, a educação daqueles que o servem, daqueles que se dispõem a servi-lo. Caracteriza isso. Esse trabalho
essa construção de objetivos, de propósito. Então, quando o pastor eu falo da busca por uma identidade, porque foi o que ele fez aqui. Ele deixou claro para aquela mulher o quê? Que aquilo que estava sendo revelado nele ali independe de fatores humanos, de época ou mundo. Ele estava assumindo uma natureza, uma origem e uma identidade distinta das coisas. Por mais que ele estivesse sendo revelado dentro da história, entre os homens, a natureza, a origem, a identidade que estava nele não era carne nem sangue. Mas era celestial, era superior. Então, quando isso cai na igreja, como o nome de evangelho, o entendimento é que ele está passando isso para nós. Essa identidade. Que alguns falam até de legado, né? Ele está passando essa identidade. Naquilo que nós estamos nos prontificando, trabalhar e construir e edificar aqui. Que se separa radicalmente, não se isola, mas se separa radicalmente da vida do mundo, exatamente por causa desses princípios, dessas orientações, cuja natureza ali em Jesus é messiânica. Então essa resposta que ele dá a ela, que o vínculo que ele estava ali com Deus, não estava mediado por nenhuma tradição, ou família, ou até mesmo isso, com razões políticas e culturais, e deixando claro para ela isso, que aquilo que se desvendava nele, se revelava nele, era fruto da vontade de Deus, como também da obediência que ele exercia ali, deixa em evidência o caráter dessa igreja e no que ela precisa se dedicar, se empenhar a cumprir, que é distinto, que é independente da vida desse mundo. E por mais que nós estejamos dentro do mundo e não isolado do mundo, nós precisamos carregar essa identidade em tudo aquilo que nós nos prontificamos em fazer em torno da fé. Colocou Deus, colocou Jesus, colocou o nome Evangelho, essa identidade precisa estar no teu caráter, na tua essência, naquilo que você representa ser como formação. Eu vou começar por esse primeiro ponto. Bom, talvez assim, mas pastor, eu já estou meio que convencido com essa questão. Da palavra, da doutrina, da obediência. Eu já estou convencido. Eu não acredito. Porque eu venho dizendo para vocês aqui, eu não vejo a obra dele crescer. Eu vejo os negócios. Que nem progresso lá no evangelho dele era com almas. Eu não vejo esse progresso com almas aqui no que a igreja faz hoje, principalmente essa, principalmente também no que diz respeito à formação de consciência. Nós não temos pregadores empenhados em falar o que tem que falar. Nós não temos grupos de missões destinados e focados nesse objetivo de ganhar almas para Jesus. Eu vejo outra coisa, o progresso dos ideais, dos negócios. É isso que eu vejo aqui. É um progresso materialista, pessoal e individualista. Que não convém muito eu querer entrar nesse mérito agora. Que nem um exemplo, quando a gente fala desse progresso que está lá na primeira igreja, que não tem hoje nas igrejas. A igreja lá atrás, a primeira igreja, ela não progredia com o número de templos. Ela progredia, e o progresso que estava lá, avançava com pregação e conversão. Há uma distinção, há um contraste radical do que a igreja hoje é, do que aquela que foi lá atrás. Exatamente por essa perda de propriedades teológicas, como também de objetivos e perspectivas messiânicas. E por que isso aconteceu? Por que houve esse rompimento, essa separação da igreja com esta realidade, da igreja que Jesus quer lá na história? Essa perda de centralidade no que ele foi e no que ele pregou. Exatamente por essa realidade de não assumir a identidade de um reino celestial, de um reino redentivo e messiânico, porque foi essa identidade que Jesus testemunhou,
para se entremeter nos negócios do mundo e da terra e achar que esse aí é o chamado de Deus. Que essa aí é a obra que nós temos que fazer para Deus, crescendo entre os homens, progredindo entre os homens para termos reputação, para sermos reconhecidos e exaltados. Que foi o caso dessa maluca aqui. Que na ótica dela, ela seguiu a tradição. Acreditando que tudo aquilo que Jesus era ali, né, em ministério, se devia ao fato do pai e da mãe que ele tinha. Que não foge da cultura protestante. Essa cultura judaica não foge do que a cultura protestante também prega, ensina e estimula aqueles que estão dentro da igreja a acreditar. Mas não condiz com a natureza, com a essência daquilo que Jesus pregou e anunciou nele mesmo. Então existe uma identidade distinta nele, do que diz respeito à missão, do que diz respeito à natureza, que ele passou à igreja, para que ela assumisse também. E quando estivesse trabalhando por isso, e investindo nisso, que ficasse muito claro que isso está separado do mundo, ou das coisas do mundo, porque se trata do que é dele. Nós precisamos, novamente, o que eu estou dizendo aqui, enxergar essa obra crescer. Esse reino prosperar e progredir naquilo que nós estamos fazendo agora. E não isso, os negócios, os ideais, do que diz respeito à vida pessoal. Evangelho não condiz com vida pessoal, condiz com chamado. E eu venho sempre dizendo aos irmãos, olha, enquanto Deus me der essa palavra, né, não mistura a vida redentiva com a vida do mundo. Porque a vida redentiva é uma providência de Deus. E vida do mundo é natureza, é natural, é comum. Vida redentiva, vida especial, vida eterna, vida superior, que Ele pagou por ela.